Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 fala aí da pesca maravilhosa. Acharam aí? Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos. Quantos barcos existiam? 2 barcos. Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo, quer dizer, vai mais para o fundo. Fazei-te ao largo, vai mais para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quer dizer, de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, ou o temor, poderemos falar assim, se apoderou dele, de Simão, que depois Jesus trocou o nome dele para Pedro, de Simão e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravantes, quer dizer, de agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então aqui Jesus estava numa vila de pescadores chamada Genezaré, e Jesus estava pregando a palavra de quem? De Deus. E como havia muita gente, estava todo mundo em cima de Jesus, Jesus não conseguia pregar, tanta gente em cima dele, a palavra dele ficava sufocada. E ele estava na beira do lago, que alguns também chamavam de mar. E Jesus viu que tinha 2 barcos ali na beira da praia. E Jesus resolveu escolher um daqueles 2 barcos. A gente não sabe quem era o dono daquele outro barco, mas um daqueles 2 barcos era de Simão, que depois se chamou Pedro. E qual foi o barco que Jesus escolheu entrar? Qual foi o barco que Jesus escolheu entrar? O de Simão, o de Pedro. E ele entrou no barco de Simão e disse assim: afasta um pouquinho ali para mim. E Jesus, lá do barco de Simão, começou a pregar a palavra de quem? De Deus. Eu pergunto para você, você acha que isso foi uma coincidência? Você acha que Jesus olhou para aqueles 2 barcos? Ele tinha que escolher um, não tinha que escolher um? Você está aqui nessa manhã, quem está aqui nessa manhã, diga eu.
Porque você sabe que tem gente que traz o corpo, mas a alma fica na cama. Vem só o corpo, se arrumou e vem só o corpo para a igreja, né? A alma ainda está dormindo ainda. Então, às vezes, a gente tem que perguntar se a pessoa está aqui mesmo. Então, tinha quantos barcos? Diga assim, 2 barcos. Jesus tinha que entrar em um barco. Ele entrou no barco de Simão. Você acha que ele fez o quê? Jesus tirou para o ímpar. Se der par, eu vou no barco de Simão. Se der ímpar, eu vou naquele outro barco. Você acha que Jesus escolhe na sorte? Você acha que ele usou outro método? Você acha que ele fechou os olhos assim? Ou você acha, você crê que ele quis entrar mesmo no barco de Simão, no barco de Pedro? Quando ele entrou no barco de Simão, ele já sabia que aquele barco ali era de Simão, ele já sabia quem era Simão. Ele já sabia que ele ia chamar Simão. Ele já sabia que ele ia escolher Simão. Ele já sabia que Simão ia deixar tudo para segui-lo. Ele já sabia que Simão ia ser um apóstolo de Jesus. Jesus já amava Pedro, sem Pedro nem existir, ele ainda era Simão. Simão estava sendo amado sem saber, Simão estava sendo escolhido sem saber. Quando Jesus entrou naquele barco, Simão nem fazia ideia do que Jesus ia fazer na vida dele. Você acha que Jesus não sabia quem era Simão? Hein, gente? Jesus não conhecia a personalidade dele, Jesus não conhecia o temperamento dele, Jesus não conhecia os pecados dele. Jesus não sabia que Simão era, o nome Simão significa o ouvinte, aquele que ouve. Simão é aquele camarada que era muito levado pelo que ele ouve, muito levado pelas pessoas, muito inconsequente. E Simão era exatamente como o nome dele. Jesus sabia que na hora que Deus falasse com Simão, ele ia ouvir Deus. E quando Deus falasse para ele, olha, esse aí que está na tua frente é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele não ia ter vergonha de declarar na frente de todos os apóstolos, quando eles estavam dizendo, um te dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, e Pedro ia dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus? Mas também quando o diabo falava com ele, ele também dava ouvido. E ele ia lá sendo usado pelo diabo, dizendo para Jesus não ir para Jerusalém morrer na cruz. Pedro também gostava de fazer promessas que não conseguia cumprir. Você sabe aquele tipo de gente que promete coisa que não consegue cumprir? Aquele marido que fala que não vai beber mais, mas continua bebendo. Aquele filho que fala que vai parar de usar droga e continua usando. Aquela pessoa que faz promessas que não conseguem o quê? Cumprir. Pedro era assim. Ele falou para Jesus que se todos os apóstolos abandonassem ele jamais abandonaria Jesus. E Jesus disse, Pedro, eu te conheço, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? Se você tivesse a onisciência, olha aqui para mim. Você sabe que esse poder que Deus tem se chama onisciência. Qual é o nome desse poder que Deus tem? O que é onisciência? Diga assim, é saber todas as coisas. É você saber o passado, presente, futuro.
de todas as coisas, de todas as pessoas, é você saber o que está dentro do coração de uma pessoa, é você saber o pensamento de uma pessoa, é você saber o que a pessoa vai falar antes mesmo dela falar. Você escolheria uma pessoa para casar, sabendo que ela ia mentir para você, sabendo que ela ia te enganar, sabendo que ela ia quebrar suas promessas, umas 30.000 vezes com você? Você casaria com uma pessoa que ela falaria para você que ela ia para o trabalho, mas ela estaria em outro lugar? Você se relacionaria com uma pessoa que ela ia te enganar várias e 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 várias vezes? Se você tivesse esse poder chamado onisciência, quando essa pessoa declarasse o seu amor por você, naquele momento, tudo que ela está falando, você saberia que aquilo ali, a maioria daquilo ali, de 100% daquilo que ela está falando, 99% é mentira. Mesmo assim, você ficaria com ela? Qual de nós faria isso? Algum de nós faria isso? Você sabe quem faz isso? Quem é o único que faz isso? Por isso que nada no mundo se compara, nada no universo se compara ao amor de Deus. Quando Jesus entrou no barco de Simão, Jesus já sabia tudo, Jesus já conhecia o passado de Simão, presente de Simão, futuro de Simão. Tudo. Mesmo assim, olha aqui para mim, não durma, olha aqui para mim. Isso é muito importante para a tua vida. Para você que está me assistindo. Mesmo assim, ele não entrou no outro barco. Ele entrou no barco de Simão. E ele chamou o Simão, e ele escolheu Simão. E depois ele mudou o nome de Simão, dizendo: tu não vai ser chamar mais Simão, tu não vai ser mais inconsequente, tu não vai ser mais problemático, tu não vai ser mais emotivo, tu não vai ser mais mentiroso, tu não vai ser mais fingido. Teu nome a partir de hoje vai ser Pedro, que quer dizer Pedro Rocha, como eu já falei aqui. Quando você lê essas coisas na Bíblia, você tem que entender que Jesus não está só entrando no barco de Pedro, Jesus não está só entrando no barco de Pedro. Jesus está entrando no meu barco. Eu estou ali na beira daquele lago. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que determinadas coisas é você que está ali. Jesus está entrando no teu barco. Diga assim: Jesus está entrando no meu barco. Mais forte: Jesus está entrando no meu barco. Esse barco representa o quê? O que esse barco representa? Diga assim: a minha vida. Diga: a minha vida. Diga assim: esse barco representa minha vida. É assim que Jesus entra na nossa vida. Então não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. Então Pedro nunca escolheria Jesus. Jesus escolheu Pedro. Não foi Pedro que amou Jesus primeiro. Diga assim: Jesus amou Pedro primeiro. Então você também descobre que não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Mesmo sabendo
tudo que você fez e fará. O que acontece com muitos de nós? Acorda aí. Mesmo? Acorda aí, gente. Vocês estão com sono, hein? Se concentra na palavra. O momento mais importante do culto é a palavra. O que acontece com muitos de vocês? Os erros que você cometeu na tua vida toda, o que os erros fazem com a gente? Os erros fazem você se martirizar. Fazem você dizer assim, por que eu fiz isso? A pessoa diz assim, poxa, se eu tivesse há 20 anos atrás, se eu tivesse 30 anos atrás, se eu tivesse 40 anos atrás, se eu tivesse 50 anos atrás, 10 anos atrás, 6 anos atrás, a cabeça que eu tenho hoje, as coisas que eu sei hoje, eu faria tudo o que? Você já pensou assim? Você já falou isso? Às vezes você não fala para ninguém, mas você pensa assim, às vezes se maquiando, tomando banho. Quem já fez isso? Levanta a mão. Já fez isso? Levanta a mão. Não é assim que a gente pensa? Sabe quem quer que você pense assim? O diabo. Nunca pegue a sabedoria que você tem hoje. Você deveria anotar isso. Você deveria anotar isso e você deveria aprender isso e você deveria viver isso, porque Deus não quer que você faça isso. Senão você nunca vai viver o seu presente, senão você nunca vai ter um futuro abençoado. Nunca use a sabedoria que você tem hoje, nunca use a sabedoria que você tem hoje para julgar o que você foi ontem. Vou repetir, nunca use a sabedoria que você tem quando? Para julgar a pessoa que você foi quando? É o que muita gente faz. Ela fica se julgando, ela mesma se julga pelo que ela fez lá atrás. Ela pega o eu do agora, ela pega o eu com 70 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos, relacionamentos fracassados, negócios fracassados, tombos, erros, pecados. Ela está uma pessoa vivida, ela está uma pessoa cheia de cicatrizes, ela está uma pessoa... E tudo isso deixa marcas na nossa vida, mas faz também você aprender. Você tem que aprender, ou você aprende, ou você vai ficar sempre no buraco. E Deus usa essa situação para você aprender. E quando você aprende, você se torna uma pessoa mais sábia. Sim ou não? Mas você pode pegar essa sabedoria e começar a julgar tudo que você fez lá atrás. E você começa a dizer assim, ai, poxa, se eu pudesse, se eu... Não pode, você não pode voltar no passado. Você só pode viver o hoje, daqui para onde? Para frente. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus te chamou sabendo de tudo que você ia fazer. Mesmo assim ele resolveu entrar na tua vida. Mesmo assim ele resolveu morrer na cruz por você. Amém? Lá em Efésios, muitas religiões, muitas igrejas evangélicas, muitos lugares não gostam de pregar as cartas de Paulo, não gostam de pregar Romanos, não gostam de pregar Efésios. Por quê? Porque as cartas de Paulo, você sabe que Paulo fala muito que Deus nos escolheu, que Deus nos amou, que foi Ele que nos chamou.
Paulo chega a dizer que Deus nos escolheu, como nós vamos ler aqui em Efésios, antes que o mundo fosse formado, antes que o mundo fosse, quer dizer, antes que Deus dissesse haja luz, Deus já tinha nos escolhido e tinha nos amado. Por que Paulo falava essas coisas? Por que Paulo escrevia essas coisas? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja, Paulo foi um perseguidor de cristãos, um assassino. E Jesus apareceu para ele e perguntou para ele: por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? Ele disse: sou eu, Paulo, Jesus a quem você persegue. E aquele perseguidor se tornou o maior apóstolo da igreja. E ele descobriu que ele já era amado, que ele já era escolhido muito antes dele nascer. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6 diz: todo louvor seja a Deus. Todo louvor seja quem? Diga assim: todo louvor, está fraco, todo louvor seja quem? Se todo louvor é para Deus, não resta nada para ninguém. A obra toda na nossa vida é de quem? É de Deus. Amém? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aprenda isso. Você não vai ser abençoado, você já tem todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você tem que crer nisso, você tem que acessar isso, você tem que tomar posse disso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Amém? Então, antes de Deus formar o mundo, ele já nos escolheu, nos amou. Mas, bispo, como é que é isso? Qual a explicação? Não tem explicação. Está acima dos nossos pensamentos, dos nossos ensinamentos, do nosso entendimento, porque o que Deus faz por nós, a gente não consegue entender. Porque vem de quem? Vem de Deus. Você não faria isso, mas Deus faz. Tudo que você fez, que você não se perdoa, Deus te perdoa. Tudo que você fez, que você não esquece, Deus esquece. Tudo que você fez, que você não se dá mais uma chance, Deus te dá mais uma chance. Quando Jesus entrou naquele barco de Pedro, de Simão, que não era nem Pedro, era Simão, ele sabia quem Simão era, ele sabia o que Pedro ia fazer, tudo, mas ele não entrou naquele outro lá, ele resolveu entrar no barco de Simão. Porque aquilo ali não foi uma coincidência, aquilo ali foi a obra de quem? De Deus. Jesus já sabia todas as escolhas erradas que você ia fazer. Mesmo assim, ele te amou, te perdoou e te chamou. Você sabe que às vezes Deus te dá pequenos sinais, você não ouve. Deus te dá sinais, você não ouve. Deus te dá... Um homem uma vez estava chorando no altar. Meu Deus, tem misericórdia, me perdoa. O Senhor me deu 5 sinais. Olha só, o Senhor me deu 5 sinais. Quantos sinais? Para mim não casar com aquela mulher, Senhor, mas eu casei. Aí por 5 sinais, eu fiquei curioso, né? O Senhor viu o Senhor chorando, o que aconteceu? Não, minha mulher me deixou, me traiu. Mas a culpa é minha, Deus me deu 5 sinais para mim não casar com ela. Mas qual foi o primeiro sinal que Deus deu? O primeiro sinal estava namorando com ela, na casa dela. Aí nós brigamos por causa de uma bobagem, ela foi lá no quarto do pai, pegou a arma do pai, engatilhou, colocou na minha cabeça e falou que ia me matar. O pai dela era policial.
Aí eu vou falar para o senhor o segundo sinal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, para aí no primeiro sinal. Se o primeiro sinal foi esse, tu imagina o segundo, o terceiro, o quarto. Mesmo assim, ele escolheu casar com a pessoa. Primeiro sinal que ele teve foi numa discussão, a mulher pegar a arma do pai, engatilhar e colocar na cabeça dela. Isso não é um sinal. Você acha que isso é um sinal? Mesmo assim, ele foi lá e fez o quê? Casou. Depois de tudo, de ser traído, de ser humilhado, de ser envergonhado, de ouvir todo mundo rindo, de ouvir toda a família, pai, mãe, irmão, vizinho, até o vira-lata passando na rua dizendo assim, eu te avisei. Porque quando Deus quer falar com a gente, que nem está lá na história de Balaão, até a jumenta fala com a gente. Mas às vezes a gente não ouve. Mas lá estava ele chorando, arrependido, pedindo a misericórdia de quem? O que é que Jesus faz? O que você acha que Jesus faz? Não vou te perdoar. Agora você vai para o inferno, porque você é um cabeça dura, porque eu falo... Jesus já sabia que aquele rapaz ia fazer tudo aquilo ali. E Jesus já sabia que um dia ele ia entrar na igreja e ia chorar e se arrepender de tudo aquilo que ali. Porque Jesus sabe de tudo. Amém? Jesus fez a última ceia com os apóstolos, sabendo que todo mundo ia abandonar ele. Mesmo assim ele fez. E quando ele ressuscitou, ele falou para os apóstolos depois. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para os apóstolos? Que a paz seja convosco. Que a paz seja convosco. Ele não falou de ressentimento, ele não falou eu estava certo, ele não falou cadê o amor de vocês, ele não falou cadê a fidelidade de vocês, ele não falou vocês são frouxos. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o limite de cada um deles, a estrutura de cada um deles. Jesus sabia o que cada um conseguia suportar. Jesus conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Até quem vai deixá-lo, até quem... Você sabe que nós não gostamos que as pessoas nos abandonem. A gente faz drama, não é assim? A gente faz drama com quem quer nos abandonar. Não vai, fica. A gente faz de tudo para uma pessoa ficar com a gente. Não vai, fica. A gente se humilha. Você se humilha, você se rebaixa. Você faz de tudo. Mas como Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, o que Jesus fez? Olhou para ele e falou assim, olha, o que você tem que fazer, faz depressa. Jesus deixou ele ir. Porque Jesus sabia que no caso de Judas era uma coisa irreversível. Jesus nos ensina que tem determinadas situações na nossa vida, que a melhor coisa que a gente pode fazer é que a pessoa vá. Amém? Agora, você que está aqui, você que está me ouvindo, você tinha que dar graças a Deus. Se você precisa se reconciliar com Deus, se reconcilie. Se você está na presença de Deus, dê graças a Deus, se renove. Para de usar a experiência que você tem hoje para julgar o teu passado.
A Bíblia fala mais do homem que Moisés matou ou da vida de Moisés com Deus? Hã? Você sabe que Moisés matou um cara, não sabe que Moisés foi um assassino, né? Ele fugiu porque ele matou um cara, não matou lá um egípcio? O que mais chama a atenção da história de Moisés para você? O fato dele ter matado um homem ou o fato dele ter sido um grande homem de Deus? Você sabe que Davi adulterou? Ele teve uma amante. Além dele ter uma amante, ele mandou matar o marido da amante. Davi enlouqueceu de paixão. E isso está escrito na biografia dele na Bíblia. Você já leu sobre isso? Quem já leu sobre isso, levante a mão. Mas quando nós falamos de Davi, o que mais aparece, o que mais brilha? O pecado dele, a loucura dele, ou a vida que ele teve com Deus? Os belos salmos que ele escreveu? O coração que a Bíblia diz que ele teve segundo a vontade de quem? De Deus. Quando nós falamos de Pedro, está escrito na história que ele negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes? Que ele, quando estava andando sobre as águas, ele afundou, que ele foi usado pelo diabo, e Jesus disse para Pedro: arreda Satanás. Mas quando nós lembramos de Pedro, é isso que se destaca na história dele? Nós lembramos de Pedro, nós nos lembramos que um pedaço da Bíblia foi ele que escreveu, que ele foi um dos principais apóstolos, que teve uma pregação que ele fez tão poderosa, tão ungida, que 3.000 pessoas se batizaram. E que só teve 2 pessoas no mundo que andaram sobre as águas: Jesus e ele. O que nós aprendemos com isso? Diga assim comigo: maior, está fraco, maior é a obra de Deus na minha vida do que os erros que eu cometi. Maior é a obra de Deus na tua vida do que os erros que você cometeu. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.